E estamos de volta com a parte 2 do informativo 892 do STJ, reiniciando agora com os julgados ainda da terceira turma. E o primeiro foi inserido na Lei 9656 de 98, destaque da seguinte forma: a cirurgia de feminização facial no processo transexualizador é de cobertura obrigatória pelas operadoras dos planos de saúde. Então, vamos lá. Nós temos lá no artigo 10 a tal da figura do plano de referência, que traz a cobertura assistencial mínima, que é devida pelos planos de saúde. E o processo de transgenitalização, ele está lá previsto no rol da ANS, né? Ele é regulamentado, então é um procedimento que é de cobertura obrigatória. Mas acontece, gente, que o procedimento de transgenitalização, ele é complexo, ele tem etapas, né? Ele tem cirurgias complementares que muitas vezes são necessárias. Então, por exemplo, a inclusão de prótese mamária, a possibilidade de cirurgia para a feminização da voz, não é feminização facial. Então, imagina, por exemplo, que a pessoa ela tem um rosto muito característico masculino, mas essa pessoa passa por um processo de transgenitalização e aí, em virtude desse processo, verifica-se a necessidade de uma cirurgia complementar de feminização facial. Esse procedimento, gente, é meramente estético? O STJ entendeu que não é um procedimento meramente estético, também não é um tratamento experimental e que não há qualquer tipo de exclusão que justifique a negativa de cobertura. Então, por conta disso, também é de cobertura obrigatória, destaque a cirurgia de feminização facial no processo transexualizador é de cobertura obrigatória das operadoras de plano de saúde. Seguindo em frente, próximo julgado, inserido no Código de Defesa do Consumidor, destaque da seguinte forma: a visita domiciliar realizada por correspondente bancário a consumidor idoso para oferta de crédito, sem que tenha havido solicitação, configura assédio de consumo. Olha só, gente, que tema interessante, né? Assédio de consumo. É um tema que pode ser facilmente objeto de prova escrita, de prova oral, até prova objetiva também, né? E o que seria, né? Tem previsão legal isso? Tem. Está lá no artigo 54C do Código de Defesa do Consumidor. É vedado expressa ou implicitamente na oferta de crédito ao consumidor, publicitário ou não, está lá no inciso 4º, assediar ou pressionar o consumidor para contratar o fornecimento de produtos, serviço ou crédito, principalmente se tratar de consumidor idoso, analfabeto, doente ou em estado de vulnerabilidade agravada, ou se a contratação envolver prêmio. E aí, gente, isso aqui é aquele caso que a pessoa está em casa para não fazer dívida, né? E a dívida vem até você. Então imagina aquela situação, você mora lá com seu avô, aí você sai de casa para comprar pão, quando volta para casa tá seu avô lá com um papelzinho lá preenchido, assinado, e ele conta: não, passou aqui um funcionário do banco, bateu na porta, entrou, começou a conversar e me ofereceu aqui um financiamento. Aí eu não estava nem precisando, mas o rapaz foi tão simpático, ele falou que era bom, aí eu acreditei nele, eu quis ajudar, aí assinei, fiz lá esse empréstimo. Aí, primeiramente, você fica maluco, né, com isso que está acontecendo, e aí imagina que se propõe uma ação judicial pedindo para desconstituir esse contrato que foi realizado, inclusive pediu indenização, por entender que houve ali uma situação de assédio, e especialmente no caso concreto, contra uma pessoa idosa. E aí, há de fato essa situação de assédio? Há sim essa situação de assédio, especialmente porque o caso concreto envolve uma situação de oferta de crédito, que favorece, né, obviamente, superendividamento. Não parece ser algo responsável,
você passar na casa de alguém para oferecer ali um empréstimo, como quem passa oferecendo roupa, né? É muito comum no interior, principalmente, essa situação da dívida e até você. Do nada aparece uma pessoa na sua casa vendendo roupa. Descobri isso quando eu passei a morar no interior. Mas oferecendo empréstimo bancário vai contra, né, a própria lógica do CDC de tentar combater o superendividamento, esse endividamento que se dá de forma não planejada. Então, como é que se dá o destaque? A visita domiciliar realizada por correspondente bancário a consumidor idoso para oferta de crédito, sem que tenha havido solicitação, configura assédio de consumo. Seguindo em frente, próximo julgado, agora já iniciando os julgados da 4ª turma do STJ, foi inserido no Código de Defesa do Consumidor destaque da seguinte forma: a tarifa de adiantamento a depositante consubstancia serviço específico, individualizado e distinto da remuneração do capital, sendo legítima sua cobrança quando prevista contratualmente, informada com transparência e efetivada a prestação do serviço. Então, olha só, né? A questão aqui trata sobre tarifa de adiantamento. O que seria isso, né? Imagina que você tem sua conta bancária e você tem um limite de crédito que é de R$1.000, né? Um cheque especial ali de R$1.000. Mas tinha um agendamento lá do pagamento de uma conta que era de 1.500. Você tinha zero na conta. Você estava ali vivendo de cheque especial. E no seu contrato com o banco, diz assim, ó, que eventualmente é possível que o banco lhe forneça um crédito que é superior ao crédito que você tem, mas que você pagaria uma tarifa quando você precisasse utilizar. Então, por exemplo, você tem que pagar aí R$30 para ter acesso a esse crédito extra. Aí imagina que isso já estava contratado, né? Isso já tinha sido informado, entrou essa conta de R$1.000, de R$1.500, melhor dizendo, e aí ao invés de deixar de fazer o pagamento, o banco efetua o pagamento, você fica com R$1.500 negativo e é cobrado essa tarifa de adiantamento ali de R$30 em virtude desses 500 que você usou, que iam além do seu limite. Isso é possível? Isso é possível, tá? Desde que isso tenha sido previamente informado. Por que é possível? Porque essa tarifa, ela tem respaldo na resolução 3919 de 2010 do Conselho Monetário Nacional. Além disso, né, essa tarifa ela remunera um serviço que é específico, é individualizado, é autônomo, e entendeu-se que no caso concreto não havia um valor desproporcional para a tarifa, não tinha uma abusividade, não é, decorrente ali do próprio valor, que seria desproporcional ou algo do tipo. Não, entendeu-se que é possível, é regulamentado e no caso concreto não havia nada que exorbitasse aquilo que é normal a regulamentação. Então, como é que ficou o destaque? A tarifa de adiantamento a depositante consubstancia serviço específico, individualizado e distinto da remuneração do capital, sendo legítima sua cobrança quando prevista contratualmente, informada com transparência e efetivada a prestação do serviço. Seguindo em frente, próximo julgado foi inserido no Código Civil destaque da seguinte forma: o limite de 250 metros quadrados, estabelecido no artigo 1200-A do Código Civil, refere-se à área total do imóvel urbano objeto da posse, de modo que a uso capião familiar não pode incidir sobre fração do imóvel de maior dimensão para fins de adequação ao referido parâmetro legal. Seguindo em frente, próximo julgado foi inserido na Lei 9279 de 96, Lei da Propriedade Industrial, destaque da seguinte forma: a pendência de procedimento administrativo de caducidade de marca não configura justa causa para a ausência de requerimento de prorrogação do registro, permanecendo com o titular o ônus de praticar, no prazo legal, os atos necessários à manutenção da vigência da marca. Então vamos primeiro se situar. A exclusividade da marca ela se dá pelo registro no INPI. Tá? É realizado o registro no INPI e a partir de então é dado o direito de uso exclusivo da marca, mas ele não é perpétuo, ele tem um prazo. O artigo 133 da Lei 9279 de 96 diz que esse prazo é de 10 anos,
contados da concessão e aí é prorrogável por iguais períodos. Então, você tem que estar sempre renovando dentro desse prazo. O pedido de renovação correto é que ele seja feito ainda dentro desse prazo de 10 anos, mas a lei admite que seja feito até 6 meses depois do término da vigência, mediante o pagamento de uma retribuição adicional. Beleza? Agora vamos para o próximo conceito, que é o de caducidade da marca. A caducidade não é a extinção do direito de usar a marca ou de exclusividade da marca pelo tempo, pelo decurso do tempo, mas sim pelo desuso ou pelo uso inadequado. Então imagina que eu registro a marca, mas eu nunca usei, passaram 5, 6, 7, 8, 9 anos e nada de eu usar a marca. E aí é possível alegar que houve a caducidade. Aí você imagina a situação assim, ó. A empresa A e a empresa B, a empresa A registrou uma marca, mas não está utilizando. E aí a empresa B propõe um procedimento administrativo no INPI pedindo reconhecimento da caducidade da marca. E aí, de fato, essa caducidade ela é reconhecida em um primeiro momento, mas depois a empresa interpõe o recurso administrativo, o recurso ele tem efeito suspensivo, então o registro até permanece vigente durante esse período, mas acontece que estavam as duas empresas lá brigando no procedimento administrativo. O que aconteceu? Acabou o prazo, né? O prazo não era 10 anos, acabou o prazo, passou até os 6 meses e nada da empresa A ir lá pagar, não é? Requerer novamente essa renovação da marca. Aí é o que a empresa B fez? Ela viu, opa, olha aqui, a marca dando bobeira, registrou. E aí, a empresa B poderia ter feito isso? Sim, tá? Poderia, por quê? Porque a pendência do processo administrativo não configura justa causa para a ausência do requerimento de prorrogação do registro. A partir do momento que a empresa A não pediu a prorrogação do registro e passou até esses 6 meses adicionais sem o pedido, ela perdeu a marca. A marca está lá disponível. Ah, mas tem um procedimento que quer discutir se houve caducidade. Tá, a caducidade pode ser discutida lá nesse procedimento, mas você concorda que agora ela perdeu a marca por outro motivo? Pelo decurso do prazo, né? Perdeu a marca, já era, independentemente de qualquer debate sobre caducidade, beleza? Então, como é que ficou o destaque? A pendência de processo administrativo de caducidade de marca não configura justa causa para a ausência de requerimento de prorrogação do registro, permanecendo com o titular o ônus de praticar no prazo legal os atos necessários à manutenção da vigência da marca. Seguindo em frente, próximo julgado foi inserido no Código de Processo Civil e eu vou ler só o destaque, tá? Eu vou fazer um rapidíssimo comentário, mas não vou reler ao final, tá bom? Então, destaque: o não conhecimento do agravo retido interposto sobre o CPC de 73 por ausência de reiteração expressa na forma exigida por aquele código não impede ao tribunal de origem de examinar a mesma questão interlocutória quando reiterada nas contrarrazões de apelação, nos termos do artigo 1009, parágrafo 1º do CPC de 2015. Então aqui é porque antigamente, lá no CPC de 73, existia esse tal do agravo retido, né, que quando a situação não era urgente, então não era caso de agravo de instrumento, era necessário, mesmo assim, apresentar o recurso e face daquela decisão já de imediato, mas esse agravo, né, ele ficava retido nos autos, e aí no momento da apelação você tinha que reiterar, você tinha que colocar lá a frase, né, reitera o pedido constante no agravo retido tal, porque se não fizesse isso, haveria a preclusão do direito de debater aquele ponto. Só que aqui nesse caso concreto, a Mariazinha, ela interpôs o agravo retido, mas quando foi o momento lá das contrarrazões de apelação, já estava em vigor o CPC de 2015, então já não existia mais isso, né? Agora, o que existe é a questão da não preclusão das decisões interlocutórias. Tudo isso vai em preliminar de apelação, está lá no artigo 1009, parágrafo 1º. E aí,
a Mariazinha, nas contrarrazões de apelação, requereu aquela mesma coisa que foi requerida lá no agravo retido, mas não se colocou a frasezinha lá, reitero o agravo retido. Pelo amor de Deus, né, gente? Não faz nenhum sentido isso. Então, vai sim ser conhecida essa matéria, e eu não vou reler ou aprofundar e muito mais, porque é um tema já antigo, né, ultrapassado, que tem mais relação com o CPC de 73, mas temos que ter em mente que o CPC de 2015, ele adota a teoria do isolamento dos atos processuais. Então, todos os atos devem ser praticados observando a lei processual vigente na época, mas é respeitado tudo aquilo que foi praticado sob a égide da lei anterior. Beleza? Então, seguindo em frente, vamos agora para os julgados da 5ª turma do STJ. O primeiro deles foi inserido na lei de drogas e, na verdade, é o último de hoje já. Tá? E o destaque ficou da seguinte forma: a função de olheiro ou vigilante, desempenhada de forma integrada e essencial à comercialização de entorpecentes, caracteriza coautoria ou participação no crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33 da Lei de Drogas, afastando a subsunção ao artigo 37 da mesma lei. Então, a questão aqui é a figura do olheiro, ou então do vigilante. Ou então, se você for dar quebrada, é a figura do falcão, né? Quem é o falcão? Quem é o olheiro, o vigilante? É aquela pessoa que fica ali na zona dominada pelo tráfico, olhando, né? Vendo se alguém se aproxima um policial, se aproxima alguém de uma facção rival, para quem está lá, não é, na cadeia de comando, quem está ali na hierarquia maior, não se pegue de surpresa. E aí a pergunta é: essa conduta é a do artigo 37, que é colaborar como informante com grupo, organização ou associação destinada para a prática de qualquer dos crimes previstos no artigo 33 caput e parágrafo 1º e 34 dessa lei, que é um crime com a pena mais branda, não é, reclusão de 2 a 6 anos, ou o falcão, o olheiro, o vigilante, na verdade, ele pratica mesmo o crime de tráfico de drogas, seja como coautor ou como partícipe, a depender, não é, do nível de integração, no caso concreto, do nível de participação, no caso concreto. O STJ entendeu que trata-se do crime de tráfico, artigo 33, reclusão de 5 a 15 anos, não é, além do pagamento de 500 a 1.500 dias multa. Por quê? Porque o artigo 37, ele traz um crime subsidiário em relação ao tráfico de drogas. Ele só se aplica para aquela pessoa que colabora com o tráfico de forma eventual, sem se envolver diretamente nos atos executórios, enfim, ali do crime principal. Ele não tem relação com aquela pessoa que está integrado de forma permanente ali naquela dinâmica do tráfico de drogas. Aí, para essa pessoa, você já aplica o artigo 33. Porque quando há essa atuação que é integrada, que é essencial para que se realize o tráfico, aí realmente você já vê uma situação ou de coautoria ou de participação no próprio crime de tráfico de drogas, beleza? E só para que fique claro, não precisa que esse olheiro pratique de forma direta a venda, porque a função dele não é praticar diretamente a venda, ele faz parte daquela rede que garante que o crime vá acontecer ou que o crime não seja punido, mas ele está integrado, não é, com uma certa permanência dentro daquela organização. Então, como é que ficou o último destaque de hoje? A função de olheiro ou vigilante, desempenhada de forma integrada e essencial à comercialização de entorpecentes, caracteriza coautoria ou participação no crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33 da Lei de Drogas, afastando a subsunção ao artigo 37 da mesma lei. E por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final, então já deixa aquele like, compartilha com aquele amigo, com aquela amiga, na sua rede social preferida também, e deixa aquela avaliaçãozinha com 5 estrelas no Spotify, porque fortalece demais. E por hoje foi isso. Eu agradeço demais a você e até a próxima.